tudo é uma questão de equilíbrio. Só que para algumas pessoas encontrar esse equilíbrio é difícil, principalmente quando se trata de alimentação para crianças, por exemplo. Para se ter uma ideia, segundo dados da OMS, pouco mais de 40 milhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso. Por isso, a campanha Setembro Laranja chega com um alerta de combate à obesidade infantil. E quem vai nos ajudar com esse assunto é a endocrinologista Camila, que já está aqui conosco. Tudo bem, Camila? Bem-vinda mais uma vez aqui ao Ver Mais. Prazer te receber. Bem. Obrigada. Então, Camila, é um cenário aqui no Brasil, acho que até alarmante pelos dados da OMS, né? Sim. Quando a gente diz 41 milhões de crianças com menos de 5 anos no mundo, é um dado muito alto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário nacional. Sim. O que a gente percebe é o aumento da obesidade como um todo, né? Da obesidade de adultos e crianças. As crianças são um reflexo dos adultos, né? Principalmente da família, do meio em que vivem. Então, a gente percebe que à medida que a obesidade dos adultos aumenta, as crianças tendem a repetir os comportamentos alimentares e quantidade de atividade física também semelhante aos pais. E aí estão sofrendo, né, de forma paralela com essa doença, o que nos traz muita preocupação, porque do ponto de vista da infância temos algumas limitações no tratamento, né? A gente não consegue oferecer os mesmos tratamentos do que os adultos. E também temos alguns dados que mostram que você passar a adolescência acima do peso diminui a sua chance de depois recuperar, né? Então, uma das perguntas que a gente sempre faz para os adultos com excesso de peso quando chegam ao consultório é se essa é uma condição que surgiu na vida adulta ou que veio desde a infância. Porque quando isso vem desde a infância, que não se consegue modificar na adolescência, a gente tem muito mais dificuldade de combater em função de mecanismos cerebrais, né, que tendem a querer manter o mesmo peso que a pessoa, o mesmo índice de massa corporal. Então, de fato, as crianças elas são um reflexo das estruturas familiares e hoje a gente tem visto de forma crescente esse problema, né? Camila, a questão dos riscos da obesidade ali na primeira infância, o quanto que é complicado, né? Por ser um organismo novo, né, as crianças desenvolvem de forma imediata poucas complicações de forma imediata. Mas a longo prazo, alguns anos com excesso de peso, a gente começa a observar pré-diabetes, né, diabetes, problemas articulares, né? E também a questão do bullying, né, que acaba sendo muito vinculado ao excesso de peso e aí traz outros prejuízos, né, psicossociais, etc. Então... Você falava que quando os pais não são muito regrados na alimentação, aí o filho pode desencadear esse mesmo processo, esse mesmo estilo de vida, né? Mas aí quando os pais são regrados, e aí só o filho ele desenvolve essa obesidade. O que acontece? Quais são as causas nessas situações? Existem obesidades genéticas, por exemplo, a gente sempre pergunta qual é o padrão de peso da família, né? Eventualmente tem um avô, etc. Nem todas as obesidades assim são das mais simples, mas sempre para alguém engordar precisa ver o excesso de calorias. Então sempre passa por algum comportamento ou oferta de alimentos de maneira excessiva. Então, eu nunca esqueço, assim, veio com o pai e a mãe, mas fica à tarde com a avó. E daí a gente vai perguntar como que a avó se comporta em relação ao lanche da tarde. Eu nunca esqueço de uma que me disse, ele come só um miojinho. Então, assim, sempre a gente tem que procurar o excesso da alimentação, que em algum momento deva estar acontecendo. E ajustar com a família de uma maneira muito calma, muito parcimoniosa. Eu sempre falo que a abordagem é muito mais com os pais do que propriamente com a criança, porque também tem estudos que mostram que quando você é excessivo nas recomendações com crianças, você aumenta a taxa de transtornos alimentares da vida adulta. Então, para a gente é um desafio, de fato, atender crianças com obesidade, porque precisamos abordar a família como um todo. E a família melhorando os seus hábitos, entendendo a lógica, isso respinga na criança e pela quantidade de atividade física, que em geral as crianças são mais dispostas a fazer, a gente consegue equilibrar, melhorando a alimentação e estimulando a atividade física, especialmente com a redução do tempo de telas, né? Na questão do diagnóstico mesmo, porque existe um limite de peso em que se pode dizer que a criança está obesa ou que ela está só ali gordinha, cheinha? Existem classificações que vão de acordo com a curva de crescimento, aquelas curvas que a gente vê no pediatra ou no clínico, né?
Ali você vai classificar a partir de um determinado percentil é sobrepeso e a partir de outro é obesidade. Então é sempre importante estar alerta quando as curvas de peso da criança começam a se dissociar da normalidade, porque há a possibilidade sim de um diagnóstico e é importante que a intervenção na família seja breve, né? E é nesse momento que se deve procurar o especialista, né? Isso, o ideal é procurar o especialista por causa dessas questões da lógica da abordagem, para que não se crie um trauma em cima da comida, né, que possa prejudicar a criança a longo prazo com processos como anorexia, bulimia ou até outros tipos de compulsão alimentar, né? Então, o especialista ele tem mais dados para envolver essa família de uma maneira que o tratamento dê certo. Só aproveitando essa oportunidade, falar da questão das telas, né? Embora hoje a gente esteja chegando às famílias por meio das telas, é muito importante que a gente reduza essa exposição das crianças, tá? Uma, porque estar exposto à tela diminui a taxa de atividade física, né? E outra, porque a própria luminosidade das telas, computadores, celulares, tablets, implica também em mecanismos que podem estar implicados no ganho de peso. Então, a gente costuma orientar os pais no máximo 2 horas de tela por dia, né? Sempre dissociadas da hora da refeição, para que a criança faça a refeição com a sua concentração no prato, né? E também longe do horário de dormir, né? Essa questão de alimentação com o celular, eu acho que deve ser o mais difícil para os pais tirarem das crianças, né? Complicado, porque é aquilo, eventualmente, numa questão social, num momento, né? Isso poderia não implicar num risco, mas é como foi falado na reportagem anterior, é a questão da frequência. Você conseguir que o filho coma só assistindo televisão, é um momento em que ele está moldando o seu comportamento. É importante que ele coma com atenção no prato e não dividindo a atenção com as telas. E na questão da prevenção, né? Quais são as dicas que você pode dar para as mães e pais que estão nos acompanhando agora na alimentação dos pequenos? Sim. Então, dica número 1 é estimular o consumo de frutas, né? Frutas e verduras. Muitas vezes a gente vai para a ideia de restringir. Ai, não pode doce, não pode isso, não pode aquilo. Não, vamos aumentar as frutas. Automaticamente as calorias vão ser menores e a criança vai acabar perdendo peso. Evitar sucos, tá? Existe uma cultura ainda de que sucos, por serem naturais, são indicados. Os sucos, eles acabam trazendo muita caloria, né? A fruta sem fibras, né? Então, é sempre estimular o consumo da fruta e sucos de maneira pontual, o suco que eventual. Você diz é o suco de caixa ou o suco da fruta mesmo suco feito natural, em casa? mesmo suco natural, né? Existem estudos que correlacionam o consumo de sucos com o ganho de peso, porque eventualmente esse suco vem adoçado, né? A fruta ali, ela perde muitas das suas fibras, então não é uma forma ideal, digamos assim, de consumo de frutas, né? Claro que pode ser utilizado, mas eu vejo que nisso ali, às vezes, os pais se perdem também, porque às vezes a criança está ganhando peso e o suco segue sendo adoçado, segue sendo uma opção oferecida com muita frequência. E às vezes a lancheira da escola também vai com muito biscoito, né? Então, assim, as crianças, elas estão de fato formando o seu comportamento. Por mais que às vezes haja uma negativa, né, de não quero levar fruta, não quero levar um iogurte, né, os pais devem oferecer, né? E aí a criança vai aos poucos se confrontando. Será que quando eu estou com fome mesmo? Porque alguém com fome come o que tem, né? E, se não, a gente acaba estimulando comportamentos que, com o tempo, podem se mostrar prejudiciais, né? Ótimo. Atividade física é o segundo ponto. Então, primeiro, o estímulo ao consumo de frutas e evitar os sucos. O segundo ponto, atividade física, né? Então, sempre optar por atividades onde a criança possa se movimentar. Eles têm energia, né? E esse é um grande trunfo que eles têm para manter o seu peso regulado. E eu acho que o terceiro é a questão das telas mesmo, né? Saber que aquele tempo que a criança fica ali parada pode se tornar prejudicial quando está excessivo. Perfeito. Camila, muito obrigada por ter vindo mais uma vez e até a próxima. Muito obrigada.